Olá, pessoal. Meu nome é Richard, para quem está chegando ou não me conhece. É, Vou começar a falar aqui sobre vários assuntos de saúde mental, né? Sou psicólogo e acho que é uma maneira um pouco mais leve para a gente discutir sobre alguns assuntos. Bom, né, acho que neste vídeo eu quis trazer a temática exatamente sobre o que é a ansiedade, né? Acho que em tempos, acho não, né, percebemos, né, em tempos atuais, exatamente um índice gigantesco, né, um número muito grande de pessoas que vivem e têm ansiedade, manifestam ansiedade. E acho que aqui não veio falar um pouquinho exatamente sobre o que de uma maneira muito técnica, mas um bate-papo para a gente pensar sobre. Né? Então, acho que já tem algum tempo, alguns momentos das nossas vidas que a gente passa por alguns dos pensamentos atrelados a pensamentos fóbicos, né? Medo, estereótipo, né? Aquilo que a gente imagina sobre o que é sintoma ansioso, do que é uma pessoa ansiosa e principalmente, às vezes, até mesmo preconceito. Né? Então, acho que seria legal, né, exatamente da gente começar a pensar sobre a ansiedade de maneira um pouco mais leve. Né? No vídeo passado, quando eu comentei exatamente sobre o início desse canal, né? Então, acho que seria legal da gente sempre levar isso para o nosso pensamento, que ter ansiedade, ser uma pessoa ansiosa, faz parte da nossa convivência, faz parte da nossa experiência de vida como ser humano. Né? Então, uma pessoa que tem sintomas ansiosos, elas podem conviver muito bem, né, dentro de uma sociedade, dentro de um trabalho, dentro de uma arte, dentro de qualquer coisa que ela possa fazer, se ela observar e cuidar disso como se fosse algo pertinente, né? O que eu estou tentando dizer? Né? Eu acho que em alguns momentos, né, quando a gente se depara com um dos primeiros sintomas ansiosos, do primeiro momento quando a gente se percebe ansioso, é tentar negar, né? E negar sobre a ansiedade é um momento que a gente para exatamente nesse momento aí contra uma parede, né? E aí a gente pensa, nega, né? Às vezes se machuca por não acreditar, né? De um sintoma ansioso, por não querer ter, né? Esse sintoma ansioso e às vezes essa ansiedade ela só duplica, triplica, quadruplica, né? É, e aí isso só acaba gerando vários tipos de sintomas negativos. E quando a gente fala exatamente sobre a ansiedade, o conceito, né, a gente consegue pesquisar aí em vários outros lugares, mas resumindo aqui, a ansiedade ela faz um movimento, né, interno que a gente acaba manifestando em diversos momentos das nossas vidas. Né? Então, a ansiedade nada mais é do que um desajuste, né, emocional que tem repercussão biológica, que tem repercussão aí, fisiológica no corpo e o sujeito não consegue lidar. Né? Então, não é somente o pensamento acelerado. É apenas isso, é apenas um dos sintomas, né? Mas existem tantos outros sintomas ansiosos que se a gente parar para pensar, a gente manifesta isso ao longo do nosso dia. E acho que é sempre legal da gente pensar e refletir, assim como eu falo com os meus pacientes, né, que a ansiedade ela faz parte do nosso corpo, do nosso organismo, né? Assim como o medo, assim como a felicidade, assim como a tristeza, né? Isso faz parte da nossa rotina do que é ser humano.
né? Então, não tem como, Richard, eu vou deixar de ser ansioso, eu vou tirar a ansiedade do Richard e colocar lá um outro sintoma, um outro sentimento. E não existe isso, né? A gente não é feito de programas, né? Não temos uma programação robótica, né? Que vai lá, a gente aperta aquele botão lá para fazer a atualização, para que a gente possa conviver e viver da maior maneira possível. O ser humano é complexo mesmo. E aí é legal da gente começar a pensar, e quantas das vezes a gente foi preconceituoso com um sintoma ansioso, não só nosso, mas do outro, e a gente não consegue conviver com a ansiedade do outro, e a gente tem aqueles pensamentos não somente fóbicos, né, mas preconceitos mesmo, né, de não querer conviver, de debochar, de rir, né, de achar que o outro está sendo, enfim, está sendo mimado ou de alguma fazendo bizarrice, enfim, né? Então, várias vezes a gente se pega pensando, né, exatamente sobre a ansiedade e a gente coloca um conceito, né, um preconceito em cima daquele sintoma. E muitas das vezes é a nossa ansiedade, é o nosso sintoma, é o nosso é, medo de lidar com os nossos próprios pensamentos. E aí a gente para pensar, tá, mas e aí, como é que a gente pode lidar com a ansiedade, já que ele faz parte, né, da nossa existência? Acho que seria legal sempre da gente pensar que todos nós temos um hobby. Sabe aquele momento da nossa infância, aquele momento quando a gente está na casa dos nossos pais, no momento de criança, a gente descobre, a gente se descobre a gostar de alguma coisa, sendo ela um bom esporte, alguma literatura, né, algum exercício, alguma coisa tátil, né, aquilo que eu consigo cozinhar, aquilo que eu consigo tocar, né? Então, cada um, né, cada pessoa desenvolve ou vai desenvolver alguma algum hobby, né? Alguma coisa que a gente gosta de fazer e se sente bem fazendo aquilo, né? Quantas das vezes a gente se pega, por exemplo, né, cantando e ignora isso, né? Às vezes a música ela faz parte como uma maneira de amenizar aquele sofrimento, aquele pensamento ansioso. É quando a gente se sente feliz, escuta uma música lá, é good vibe da vida, né? E aí a gente se sente super tranquilo. Então, acho que faz parte e é importante a gente se olhar, né? Apesar de tudo, apesar de qualquer tipo de sintoma ansioso, é importante a gente se olhar para dentro, né? Para dentro, exatamente. Saber exatamente o que a gente gosta de fazer, o que faz sentido na nossa vida, e o que a gente também não gosta de fazer, né? Porque fazer coisas que a gente não gosta também, né, é uma prática de amenizar sintomas ansiosos. Às vezes a gente está num lugar que a gente não gosta, fazendo alguma coisa que a gente não gosta, e aí se depara, né, com aquele movimento, pensamento acelerado, né, de medo, de às vezes pensamentos fóbicos, até mesmo ataque de pânico, né? Então, às vezes é importante a gente respeitar nosso corpo, respeitar nosso pensamento, fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que faz sentido para a gente, né? Então, isso faz parte do hobby, isso faz parte, né, de um cenário, de um leque de opções que a gente possa utilizar em momentos quando a gente se sente fragilizado e ansioso. A gente tem o óbvio, que é procurar o sistema de saúde, né, um profissional de saúde para que possa fazer um tratamento terapêutico, às vezes medicamentoso, às vezes outros tipos de terapias que possam utilizar técnicas para amenizar esses sintomas ansiosos, além da alimentação, né, além de um bom sono. Então, essas coisas a gente consegue, né, procurar fora.
Mas a minha dica principal é que a gente comece a procurar coisas de dentro, né? Aquilo que eu tenho dentro de casa, que eu tenho comigo, que eu posso utilizar para amenizar esse sintoma. Às vezes a gente cria uma expectativa, né? A gente cria aquele pensamento fantasioso de que, por exemplo, a medicação X, a psicoterapia Y vai resolver nossa ansiedade. E às vezes não vai. Às vezes ela só vai fazer com que a gente diminua um pouquinho aquele pensamento ansioso. E aí, no momento que a gente está de tudo é para ontem, tudo é acelerado, a gente precisa também frear, né? Entender que a gente precisa ter o nosso tempo. Acho que vale a pena a gente pensar sobre essas possibilidades, refletir sobre essas situações. Apesar de tudo, nós somos seres humanos. Então, não brigue com a sua ansiedade. Às vezes é importante acolher. Às vezes é importante receber, né? Não de maneira afetuosa, mas compreensiva, né? A ansiedade, ela existe com algum propósito. E a gente precisa entender qual é o nosso propósito. Bom, para quem não me conhece, novamente sou o Richard. Eu falo um pouquinho sobre saúde mental aqui, falo um pouquinho também sobre a minha rotina, sobre meus pensamentos, e aí eu estou aberto a diálogos. Então, até logo.